Ok, agora a gente vai falar sobre a diluição de soluções e a evaporação de solventes. Para que serve uma diluição ou uma evaporação? A gente tem que ter inicialmente um conceito de que isso serve para mexer na concentração. Então, por exemplo, quando a gente fala de diluição, a gente está falando de um processo diferente do que seria a dissolução. Como assim? Então, no caso, é muito fácil confundir isso. Então, nesse caso, quando a gente fala de dissolução, é quando, por exemplo, vou dar um exemplo prático, é quando você tem o seu Tang, né, o seu suco Tang, ou qualquer outro suco de pó, e você não tem uma solução pronta, você não tem um suco pronto ainda, né, porque o suco é uma solução. Então, você vai dissolver aquele soluto, né, que é o Tang, num solvente, e você vai criar uma solução. Quando a gente fala de diluição, a gente está falando de uma solução que já está pronta e você vai adicionar solvente para mudar a concentração. Então, por exemplo, quando você faz o seu suco Tang e você coloca muito pouca água e ele fica muito forte, ele fica muito concentrado. Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Vai adicionar mais água. Adicionando mais água, o que vai acontecer? Ele vai ficar menos concentrado. Então, isso é diluição. E a gente vai estudar o processo de diluição e de evaporação. Eu já falo sobre evaporação, agora vamos focar um pouquinho na diluição, que a gente vai ver que no caso é a mesma coisa. Na diluição, a gente vai pegar esse exemplo aqui. A gente vai ter, né, um recipiente em que a gente vai ter 10 gramas de CuCl2, ou seja, esse é o nosso solvente, esse é o nosso soluto, e a gente vai ter a solução no geral, né, isso daqui no caso, forma uma solução de 200 ml. Então, no caso, a gente vai ter soluto mais solvente, que vai formar 200 ml de solução no geral. Veja que não importa o quanto você tem de solvente aqui, a gente está tratando da concentração. Então, nesse caso, a gente até consegue descobrir, né, o quanto a gente vai adicionar de solvente, mas de primeira a gente não consegue dizer quanto que tem de água ali, sabe? A gente não consegue dizer exatamente, mas o que a gente consegue deduzir é o seguinte, que quando a gente vai adicionar água, veja que a gente vai adicionar água no segundo caso, a gente vai chamar esse recipiente aqui, de o recipiente inicial. A gente vai adicionar o solvente, H2O, e a gente vai ter uma solução que vai estar menos concentrada. Porque agora a gente descobriu, a gente viu, né, no caso, o solvente vai ser o mesmo, né, o número de solvente vai ser o mesmo, mas o volume da solução como um total aumentou. Ou seja, a gente adicionou solvente, a gente adicionou H2O. Então a gente vai ter essa situação como uma situação final. Então o que a gente pode perceber? Quando a gente faz o cálculo de concentração comum, que no caso seria a massa do soluto sobre o volume da solução, a massa do nosso soluto aqui vai ser de 10 gramas e o volume da solução comum geral vai ser de 200 ml. Fazendo esse cálculo, a gente descobre que a concentração é de 0,05 gramas por mililitro, ou a gente pode chamar isso daqui de 50 gramas por litro, né, fazendo a conversão. No segundo caso, quando a gente faz a mesma análise de concentração, né, a concentração final, a gente vai ter, no caso, a massa do soluto sobre o volume da solução, e a gente vai ter 0,025 gramas por ml, ou no caso, 25 gramas por litro. Veja então que o que a gente falou até agora faz sentido, né? Você adicionou mais solvente e a concentração diminuiu. Mas como que a gente consegue fazer alguma relação matemática para criar uma fórmula em que a gente consiga fazer isso mais rapidamente? O que a gente pode fazer? Primeiramente, vamos dar, né, a definição de diluição. Diluição é adicionar solvente numa solução que já está pronta com o intuito de diminuir a concentração. Foi isso que a gente observou aqui. A gente tinha uma solução que tinha uma concentração, a gente adicionou solvente, a gente adicionou água e a concentração diminuiu. O que a gente pode ver, no caso, que o número, o valor, né, a quantidade de soluto não diminuiu. Veja que a gente inicialmente tinha 10 gramas de CuCl e no final a gente acabou com 10 gramas de CuCl. Então vamos quantificar isso. A gente fala então que a gente tem a massa do soluto inicial é igual à massa do soluto final. Mas a gente viu anteriormente que concentração comum, quando a gente fala de concentração comum, a gente tem que a concentração é igual
a massa do soluto sobre o volume da solução. Foi assim que a gente descobriu esses dois valores aqui. Se a gente fizer um rearranjo matemático, a gente consegue jogar esse volume de solução aqui multiplicando para lá, certo? É uma igualdade. Então a gente pode simplesmente, como está dividindo, passa multiplicando. Então, a gente vai ter que massa do soluto vai ser igual a concentração comum vezes o volume da solução. Então a gente vai substituir o que seria a concentração comum vezes o volume da solução, né, que a gente conseguiu, no lugar do soluto. Então a gente vai ter uma concentração inicial vezes o volume da solução inicial é igual à concentração final vezes a solução, o volume da solução final. Então veja que a gente simplesmente só substituiu, né? A gente colocou a massa do soluto como a igualdade. Então, nesse caso, a gente só passou o volume da solução para lá e substituiu nessa igualdade que a gente, novamente, reiterando, a gente viu que inicialmente a gente tinha uma massa e no final a gente vai ter a mesma massa de soluto. Então, por isso que a gente tem essa igualdade. Então, como isso daqui equivale a isso daqui matematicamente, a gente coloca aqui. Então, fazendo essa substituição, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue fazer esse volume de solução passar para cá, ó. Passar para cá, dividindo, e passar essa concentração final para lá, dividindo. Então, nesse caso, a gente vai ter uma equaçãozinha, uma fórmula pronta, em que a gente vai ter concentração inicial sobre concentração final é igual a volume da solução final sobre o volume da solução inicial. E isso faz todo sentido, porque veja que é inversamente proporcional. Quanto mais você adiciona soluto, menor vai ser a concentração. Está inversamente proporcional. Então veja que isso faz todo sentido. Se a gente pega, então, utilizando essa fórmula aqui, ó, vamos utilizar essa fórmula aqui. A gente vai ter que a concentração inicial que a gente descobriu é 50. Vamos dizer que a gente quer descobrir qual é a concentração final. Quanto que vai dar de concentração do que seria da situação inicial para a situação final. Quanto que vai ser o resultado dessa concentração? Mesmo que a gente não faça o cálculo aqui, diretamente como a gente fez, a gente tem que chegar nesse resultado aqui. Então a gente vai ver que a gente vai ter 50 aqui em cima, né, porque é 50 gramas por litro. A gente vai ter X aqui embaixo, né, porque você quer se descobrir qual é a concentração final. O volume da solução final, ó, o volume da solução final vai ser 400 ml, como a gente está tratando de litro, vamos converter para litro, e vai ser 0,4 litros aqui, né, no caso, sobre o volume da solução inicial, que vai ser 200 ml, também conhecido como 0,2 litros. Então, se você faz esse cálculo, né, se você faz 50 vezes 0,2 divididos por 0,4 litros, se você faz esse rearranjo, você descobre, pode fazer aí, que vai dar 25 gramas... Opa, aqui pareceu um 9. 25 gramas por litro. Então a gente descobriu desse caso que dá para descobrir a concentração final utilizando essa relação. A gente viu em alguns resumos anteriores, acredito que 2, no resumo número 4, sobre concentração molar. É a mesma coisa. Eu não vou fazer o cálculo aqui porque vai demandar um pouco mais de tempo, mas se você fizer a concentração molar inicial sobre, no caso, a gente descobriu o quê? Que, veja, se a gente tem um número de mols inicial vai ser o número de mols final, né? Porque a gente viu que a massa vai ser a mesma. E a gente viu naquele resumo, né, anterior que o número de mols vai ser a concentração molar vezes o volume da solução. Se você adiciona novamente, como a gente faz aqui, a gente substitui esse N por esse valor, a gente chega na mesma relação, que a gente tem a concentração, veja que a concentração inicial, assim como a gente estava tratando de concentração comum, aqui a gente vai estar tratando de concentração molar. Então, nesse caso aqui, vai ser concentração molar inicial sobre concentração molar final, vai ser igual ao volume da solução final sobre o volume da solução inicial. Quando a gente fala de evaporação, é o processo inverso. Porque imagine que você colocou água demais no seu suco, certo? Colocou água demais. E você não tem como separar as duas coisas ali
fisicamente. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma evaporação parcial. Você vai retirar água aquecendo. Você vai evaporar um pouco da água. Por isso a gente chama de evaporação. Então, veja que na situação inicial, nesse caso, vai ser inverso. A única coisa que você vai fazer vai ser simplesmente trocar o que seria inicial pelo final. Então, nesse caso aqui, ó, veja que a situação inicial é quando a concentração está baixa. Então, nesse caso, o nosso suco vai estar aguado. E a gente quer que a gente tenha a situação final, que ela vai estar um pouco mais concentrada. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, fazendo o mesmo cálculo, né, no caso que a gente viu aqui, né, no caso que seria a concentração final, a gente chama de concentração inicial, vai dar 25, certo? Porque agora a gente está tratando isso daqui como inicial. A gente achou isso daqui como se fosse o resultado final. Mas nesse caso aqui a gente vai achar como se fosse, a gente vai deduzir que vai ser a nossa situação inicial. Então a gente vai retirar H2O e o volume vai diminuir. Então a gente tem 400 ml de solução, a gente vai para 200 ml de solução, porque esse H2O foi evaporado, a gente aqueceu, né, esse sistema. Então nesse caso aqui, a concentração final vai ser igual a 50 gramas por litro, porque você evaporou, aumentou a sua concentração. É a mesma dedução. A gente vai ter a massa do soluto inicial vai ser igual à massa do soluto final. A gente sabe que concentração comum é massa do soluto vezes o volume da solução. Fazendo o rearranjo, a gente sabe que massa do soluto é igual à concentração vezes o volume da solução. Então, substituir essa igualdade por essa nessa relação que a gente deduziu, vai ter concentração inicial vezes volume da solução inicial igual a concentração final, concentração comum final é igual a volume da solução final, e a gente vai ter o mesmo caso, a gente vai ter a mesma fórmula. Mas aqui quando a gente fez o cálculo aqui, a gente utilizou que a concentração comum inicial ia ser 50. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar 25 gramas por litro como situação inicial, porque, novamente, a nossa situação inicial é uma solução que não está tão concentrada, a gente quer concentrar ela mais, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai adicionar como concentração comum inicial, como 25, o volume da solução final, a gente, no caso, viu que vai ser 200 ml, né? 0,2 litros, o volume inicial da solução vai ser 0,4, e a concentração final a gente quer descobrir. Fazendo o mesmo cálculo, a gente descobre que a gente vai ter 50 gramas por litro. Então, nesse caso aqui, matematicamente, a gente descobre, né, que essa relação funciona. Assim como para a concentração molar. É a mesma coisa. Eu tive o trabalho de repetir absolutamente tudo só para isso realmente entrar. Porque a única coisa que vai mudar é o que é situação inicial e o que é situação final. Então, só reiterando, concentração molar é a concentração, é um número de mols num certo número, um certo volume, né, de solução. Então, nesse caso aqui, a gente tem que o número de mols inicial é igual ao número de mols final. Sabemos que o número de mols é igual a massa, é igual a concentração molar vezes o volume da solução. Substituímos. Concentração molar inicial vezes volume da solução inicial é igual a concentração molar final vezes o volume da solução final. Criamos uma relação matemática aqui. Veja que nesse caso também vai dar igual, né? Que a gente vai ter então concentração molar inicial sobre concentração molar final é igual a volume da solução final sobre volume da solução inicial. Veja que nesse caso, assim como na concentração final, na concentração comum, vai ser inversamente proporcional. Então, os resultados que você vai adquirir com esses cálculos vão ter a mesma proporção, né? Vão ser inversamente proporcionais. Se você, no caso da diluição, você tinha uma concentração maior, ela vai diminuir. No caso da evaporação, se você tiver uma concentração molar menor, você vai aumentar ela no final dos cálculos.